A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Começa o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Mais uma vez, e durante o restante da semana, estamos transmitindo diretamente de Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco, em pleno Oceano Atlântico. Esta ilha maravilhosa, paradisíaca. Para quem não acompanhou, atrás de mim está uma das belezas naturais de Noronha, que é o Morro do Pico. Morro do Pico, fotografadíssimo, né, famoso no mundo inteiro, que enriquece a paisagem aqui em Fernando de Noronha. Calor, muito calor, turismo, bastante turismo. Procura-se restringir o turismo nessa região, mas realmente consegue-se restringir não só pelo controle das pessoas que vêm passear ou morar aqui, mas especialmente pelos preços, né? Tudo aqui é realmente muito caro. Acontecimentos nacionais. Finalmente, o STF, né, acabou concedendo a prisão domiciliar para o ex-presidente Bolsonaro. Ele vai para casa, houve um prazo de 90 dias, né? É um prazo de 90 dias, provavelmente ou ele volta para a prisão, ou ele volta para a cadeia, ou ele continua em prisão domiciliar. Isso vai ser resolvido depois. Claro que há uma série de restrições, ele não pode se comunicar, não pode receber visita, não pode usar telefone celular. A impressão que se tem é que o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, quer dizer, na aplicação das penalidades dessa ida para o domicílio, ele deu uma cercada política no Bolsonaro. Quer dizer, ele dificultou a coordenação. O Bolsonaro não pode receber visitas a não ser as autoridades, que têm que ser requeridas, que têm que ser chanceladas pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, não é tão simples assim, dificulta muito a ação política, a ação pessoal do Bolsonaro nas eleições que se aproximam. Aí a primeira-dama, pelo menos os companheiros de crônica política dizem que a primeira-dama sai fortalecida porque os acontecimentos, as propostas políticas, os entendimentos políticos que cabem a Bolsonaro acabam sendo feitos por ele, mas serão através dela. Quer dizer, ela será uma intermediária, ela tem prazer em política, ela não é uma pessoa distanciada, ela não vai ser apenas um pombo-correio, mas ela tem forte presença nessas coordenações, enfim, em todo esse nó que está sendo preparado ou está sendo desmanchado para as eleições, no urdir do fabrico, acho que essa é a palavra certa, das chapas e da constituição dos diretórios, etc., que irão comandar, que irão participar
das próximas eleições presidenciais e são estaduais também. Outro assunto que tem âmbito nacional é que o governador Cláudio Castro, por 50-2, é o título do Globo, TSE condena Cláudio Castro por 5-2 e torna ex-governador inelegível. Toda essa manobra que ele fez, renunciando em cima da hora, não adiantou nada, né? O uso do poder econômico, ele usou, acusado de usar o governo do Estado para contratar cabos eleitorais na última hora, durante a eleição, enfim. E o pior da história é isso, ele fica inelegível. Então, a candidatura dele a senador deve ter morrido. Eu estou falando deve, porque essa cassação dele e o fato dele ter se tornado inelegível podem sofrer recursos. Quer dizer, claro, vai haver recursos. Então, eu não sei se até a eleição ele pode ser candidato, né? E pode ser eleito. Eu não sei, mas eu acho que ele vai tentar. Não vai desistir dessa maneira. O governo do Rio está sendo exercido pelo presidente do Tribunal de Justiça, mandato tampão. O Rio não tem tido sorte com seus governadores, né? Você vai olhando para trás e, pelo contrário, tem tido uma grande falta de sorte, né? Governadores ornando as prisões do Rio de Janeiro, né? Enfim, a situação histórica do Rio de Janeiro, ex-capital. Não, o Estado não era a capital, era a cidade capital. A situação do Rio de Janeiro realmente não é invejável. Bom, deixa eu ver, eu estou aqui na Folha, estava na Folha e tem a Folha não adotou nenhuma manchete de caráter nacional. Olha aqui a manchete da Folha. Eu estou com imagine, reclamar da claridade aqui, estou num terraço, né? Lula quer promover mudanças no crédito rotativo, rotativo frente à alta do endividamento da população. Os comandantes da campanha do Lula, ele está trazendo até velhos companheiros de volta, está preocupado com a ascensão do Bolsonaro. Ele percebeu, através das pesquisas, que o crédito, né, o endividamento das famílias bate na candidatura dele, né? É um dos fatores que faz com que ele perca ou não ganhe votos. Então ele quer tentar facilitar, não sei como, né? Ele vai tentar mudar essa questão do crédito rotativo, mas aí envolve cartões, outras. Não sei se ele vai tentar fazer isso via bancos oficiais, né? Essas mexidas na economia, né? Essas forçadas de mão têm limite. Quer ver? Famílias comprometem. Isso já é uma análise do que leva o Lula a tentar resolver esse problema. Famílias comprometem 29% da renda com dívidas
no maior patamar em 2 décadas. O maior patamar em 2 décadas. Deixa eu ver aqui. Presidente vê riscos eleitorais e discute com ministros reação política ao caso Master e inadimplência. Se imaginou, quer dizer, o governo imaginou que o caso Master, imaginou errado, que o caso Master ia bater só na oposição e bater no centrão, a quem se atribuía a maioria dos participantes, a maioria dos envolvidos nesse caso Master, mas não é bem. Essa situação, muitas vezes o eleitor acaba responsabilizando o governo federal. O que interessa para o Lula é que se essa responsabilização, se o que eu acho é que o eleitor vira voto contra ou a favor. Se ele está preocupado, eles estão percebendo que parte da população, e deve ser significativa pelo voto, eu não tenho os números, nem sei se eles foram, me parece que eles são desconhecidos, mostram que não é bem assim como o governo imaginava no começo, né? Que ele ia tirar proveito disso. Ele está também sofrendo as consequências sob o aspecto eleitoral dessa questão do Master. E o Master ainda está no comecinho, né? Tem as denúncias que serão feitas pelo próprio Vorcaro. Ele quer trazer o cunhado dele para essas revelações que estão sendo feitas. Eu não sei como é que isso vai funcionar, mas ele fala em trazer o cunhado dele. O cunhado dele era um dos operadores, sabe de muita coisa. E ainda tem as investigações da Polícia Federal, que é o que no fundo vai valer. O que ele está dizendo hoje, a coleção de fatos que ele está colocando, primeiro a dúvida sobre se ele conta tudo ou não. É claro que se puder ele vai contar o que é conveniente. Eu já disse ontem que algum dia ele sai da prisão e vai tentar a vida normal e vai cruzar com essa gente. Enfim, eu não sei o que vai acontecer, mas claro que a situação está muito difícil e ele vai ter que decidir como é que ele vai fazer. Mas provavelmente as investigações da Polícia Federal cobrem muita coisa em relação ao banco, muita coisa que seria omitida pelo Vorcaro. A gente brinca de porcar e acaba dando nisso. Desculpe. Deixa eu ver aqui. Corrida Folha. A Folha vai fazer uma corrida para comemorar o seu aniversário. 105 anos, resolveram fazer uma corrida. Tem uma corrida, uma parte andando. É uma boa ideia, aí tem o Hélio Gaspari. Penduricalhos são legais como era. Aqui está difícil de ler, viu, gente? Como era a prebenda do século XIX. Vem aí o Hélio Gaspari com toda a sua sabedoria nos mostrar, e sabedoria e ironia, né, felina, mostrando o que acontece. Deixa eu ver, deixa eu mudar aqui está o UOL, eu estou mudando, como o sol bate, olha aqui, o Estadão.
Bolsonaro vai a domiciliar por 90 dias sem celular e visita de políticos. Isso nós já comentamos, né? Que ele está ilhado, né? E outro comentário: Estados Unidos, estou aumentando aqui, Estados Unidos usam Paquistão para enviar plano de paz para com 15 pontos por Irã. Ficou essa história, o Irã diz que não e tal. No fim, os Estados Unidos estão enviando através do Paquistão, que está intermediando essa guerra, né, essa situação. Enquanto isso, os bombardeios continuam. Acertaram uma usina no Kuwait, os países do Golfo já estão falando em reagir, não tem grande poder de fogo, mas estão falando em reagir em defesa do que está acontecendo com suas usinas, com áreas que são atingidas, e os Estados Unidos dizem ter mandado uma proposta de 15 pontos para o Irã. E que é uma proposta, eu vou dar os 15 pontos para você, nem sei se tem aqui no Estadão quais são os 15 pontos, mas eu ouvi um resumo ontem. É quase uma rendição, né? Quase uma rendição. Tem que acabar com qualquer plano nuclear, tem que acabar com foguetes, tem que tem que ceder a posição geográfica que tem para ser ocupada por outro país no Golfo de Hormuz, para que eles não possam abrir e fechar a céu bel talante. Quer dizer, é um plano, tem várias coisas aqui nesse plano, mas é um plano de rendição, né? Eu estou achando difícil o Irã aceitar. Talvez tenha esses 15 pontos para isso ser negociado, amainado. É possível, né? Os Estados Unidos não está dizendo que esse plano não pode ser negociado, não pode ser discutido, pode. E, por enquanto, a guerra continua. Faz a gente esquecer a guerra da Ucrânia, que continua, tem negociações, mas é muito difícil, né? Você imagina um presidente da Ucrânia, no caso Zelensky, ceder território para a Rússia para acabar com a guerra. Foi invadido território legitimamente ucraniano, invadido pela Rússia, porque ela acha que existem populações de fala russa, de origem, de etnia russa na região. Eles acham que são regiões que deveriam ser incorporadas ao Império Russo. E também tem o resto do mundo, o resto da Europa, olhando com temor para a Rússia, porque a gente sabe que ela nunca deixou de ter planos de expansão, né? Planos de expansão. Aliás, um foguete russo caiu em algum lugar, acho que caiu na Letônia essa noite. Um drone russo, eu não sei o prejuízo, mas caiu, quer dizer, tem afora, isso deve ter sido um erro, mas afora isso, a Rússia nunca abandonou a ideia do grande império. Ele foi exercido sob a capa da União Soviética. Na União Soviética, quem mandava era a Rússia, né? O resto era satélite, né? E tinha influência sobre os países que não faziam parte da União Soviética, por exemplo, a Polônia, né? A Tchecoslováquia, a Hungria, que a Tchecoslováquia e a Hungria foram invadidas pela Rússia para manutenção do regime tal como os russos queriam. Então, você vê que
a Europa está se armando, órfã dos Estados Unidos, se armando no sentido de se defender da Rússia. E aí a gente já está esquecendo esse conflito. Esse era o meu fio de meada para lembrar o que está acontecendo no Oriente Médio. Tem uma outra frente no Oriente Médio. É Israel tentando liquidar o Hezbollah. O Hezbollah não é o governo libanês. Não tem nada com o governo libanês. A população libanesa, em sua maioria, é contra o Hezbollah. O Hezbollah, na verdade, eu vou chamar de força de ocupação do Irã, é um braço do Irã dentro do Líbano para alcançar Israel. Israel aproveita o momento para tentar liquidar o Hezbollah, mas aí tem problemas, viu? Tem problemas. O sul, que é contíguo à fronteira israelense, o sul é alvo de Israel falar em criar uma faixa de defesa da fronteira de Israel até um rio chamado Litani, até o rio Litani. Então aí seria uma faixa, eu não me lembro exatamente, são 30 quilômetros mais ou menos, mas é uma faixa para o Oriente Médio significativa. E aí o temor do Líbano, não do Hezbollah, do Líbano, separa, é a anexação. A anexação dessa região sob pretexto de segurança. O mesmo pretexto, as mesmas razões que Israel, que levaram Israel a tomar território sírio, né? Território sírio que foi incorporado a Israel. Como é que é o nome das colinas do Golã, onde nasce o Rio Jordão, né? Naquela região. Israel encampou oficialmente, agora o território é nosso, teve cerimônia, decreto, etc, etc. De início foi colocado como elemento de negociação com a Síria. E as negociações não chegaram a bom termo. Segundo o que se noticiou, a Síria queria que o Golã fosse devolvido antes da negociação e Israel dizia não, só devolvemos depois, mas Israel acabou incorporando. No Líbano, eu não sei aonde eles foram buscar essas razões, há esse temor de que encampe essa faixa territorial que vai da fronteira norte israelense até o rio Litani. Situação complicada, é um nó muito difícil. E se você olhar, se você der uma boa espiada, é uma guerra no fundo do petróleo, né? Petróleo para lá, petróleo subiu, petróleo desceu, petróleo escasseou. Nós aqui no Brasil estamos ameaçados de termos um problema grave de abastecimento de diesel. Não é o preço, não. É a presença do diesel. Nós temos esse problema da presença do diesel. Então, agora, a gente, folheando os jornais hoje, você vê que no Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, passam navios de abastecimento alimentar. E que desses navios, dessas embarcações, desse transporte, depende o alimento, segundo o noticiário, de 100 milhões de pessoas. Então você fechar o Estreito de Hormuz, que é uma possibilidade que o Irã tem, causa não só falta de petróleo, como também falta de comida, num curto prazo. Então, é uma situação dificilmente sustentável, né?
Os países ocidentais não podem viver sob essa ameaça, né? Não podem viver sob ameaça. Então, também querem, nesses 15 pontos, que se instale alguma entidade, alguma coisa, algum território que controle de maneira internacional o Estreito de Hormuz, tirando o Estreito de Hormuz, né, a abertura e o fechamento do Estreito de Hormuz das mãos do Irã. E o Irã também está vivendo um momento político, não se sabe quem seria um negociador do Irã, estão falando no presidente do parlamento, foram matando, né? Israel foi assassinando toda a fila de pessoas, de autoridades iranianas que poderiam ser intermediárias, que poderiam negociar a paz. Agora está difícil, não se sabe exatamente quem serão os negociadores, e o Khamenei Filho até agora não apareceu em público. Não se sabe nem se ele está vivo, ou se está vivo, está muito ferido, alguma coisa assim, porque nem fotografia dele recente apareceu. Então tem algum problema com o Khamenei, né? Quer dizer, o Irã, claro, tem uma crise interna, da população estar reivindicando um governo mais eficiente, né? E, bom, deixa eu ver aqui. Prisão domiciliar amplia presença política de Bolsonaro e beneficia a campanha de Flávio. Isso é a visão da Gazeta do Povo de Curitiba, que é um jornal conservador, apoia os Bolsonaro. Olha, filhos de Bolsonaro criticam domiciliar. Migalha. Eu vou responsabilizar o sol aqui. Né? Hoje tem brilho aqui que reflete na minha tela e a gente não consegue arrumar isso aqui e eu acabo tendo dificuldade de leitura. Deixa eu ver. Deixa eu pegar o boletim da CNN, que faz tempo, eu estou até com saudades desse boletim. Hoje ele veio mais ou menos na hora. Parece que deixa eu ver aqui, o boletim da CNN. Tem um boletimzinho que é distribuído de manhã e que a gente pode levar até você. Não estou conseguindo abrir. Está aqui, abri. Deixa eu ver como é que eles... Assunto por assunto, né? Prisão de Bolsonaro, que nós já comentamos. Penduricalhos, é uma coisa nova aqui no nosso noticiário. Mas é uma coisa velha na República. Um minuto só. O plenário do STF se reúne nesta quarta-feira para votar uma série de ações relacionadas ao pagamento de penduricalho do serviço público. A comissão técnica, criada para subsidiar o julgamento sobre pagamentos acima do teto constitucional, sugeriu o uso das regras do imposto de renda como parâmetro para definir quais verbas podem ser classificadas como indenizatórias. Tem a história do Cláudio de Castro, uma análise do petróleo. O governo federal projeta arrecadação adicional de 16,7 bilhões com exploração de recursos naturais, influenciado pela variação do preço do petróleo. Eu vejo de vez em quando umas declarações até do presidente Lula, que realmente sobre petróleo, que enfim, precisa levar as informações corretas ao presidente. Bom, quem tomou café com a gente?
Imagine dizer que o sol de Noronha está atrapalhando a nossa transmissão. Tomaram café com a gente Cliuvan de Lima, Sônia Calado, desculpe, Rogério Felício, Mirna Brendler, Sônia Duarte, Douglas Líbio, Mauro Rivagnani, Osânia Oliveira, Naldo Carlos, Assis Facre, Luzia Amorim, Wesley Pereira de Itaguaí, Venceslau Pinheiro de Brasília, William Bob de Curitiba e Volquimar Gomes de Manaus. Pessoal, muito obrigado por sua audiência. Ainda quinta e sexta vamos transmitir aqui de Noronha. Espero que você tenha um bom dia. Hoje o jornal foi morno, né? Não teve nenhum grande algo que a gente pudesse levar para você com mais vibração. Mas você não tarda por esperar, viu? Porque o Brasil oferece razões para vibração e surpresa, claro que negativa, a todo momento. Muito obrigado, até amanhã.